Olá a todos, meu nome é Edna e hoje nós vamos conversar aqui sobre a temática resíduos vegetais, desafios ou oportunidades. Muito bem, por que surgiu essa temática? Porque nós tivemos a oportunidade de receber um convite para conversar um pouco sobre as atividades que nós desenvolvemos no nosso laboratório de bioativos. Esse convite feito pelo NIDEM, que é o Núcleo de Integração e Divulgação da Escola de Divulgação Acadêmica da Escola de Nutrição, da Unirio. A Unirio é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou professora do Departamento de Ciência dos Alimentos, professora titular da Escola de Nutrição, professora do Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação de Alimentos e Nutrição e responsável por esse laboratório de bioativos. Como a gente vem trabalhando já há algum tempo com uma matriz produzida a partir de resíduos vegetais, então eu vou trabalhar com essa temática, trazendo um histórico para vocês do que é essa matriz e algumas reflexões que nós vamos fazer durante aqui o nosso bate-papo. Bom, quando a gente olha uma gravura dessa, várias emoções podem surgir no nosso coração, na nossa cabeça, pensamento, várias coisas podem acontecer, mas acredito que todas elas, qualquer pensamento que vocês tiveram, qualquer emoção envolvendo o olhar dessa figura, estão associados ao tema desperdício, onde a gente caracteriza que o desperdício ele envolve um alimento descartado, sendo esse alimento ainda apto a ser consumido. E nós produzimos, né, nós, na verdade, desperdiçamos esses alimentos em diversos setores, dentro das nossas casas, não só na questão do pré-preparo, como o próprio desperdício nos restos alimentares, em serviços de alimentos e nutrição, fast food da vida, as grandes unidades de alimentos e nutrição, e que também envolve o fast food, tudo bem, mas só para chamar a atenção desse setor específico, e também algo que, para mim, foi interessante ler recentemente, um estudo onde eles justamente avaliaram o desperdício que ocorria no setor turístico, principalmente envolvendo os grandes cruzeiros, que eram um hábito cada vez mais crescente em todo o mundo até alguns meses atrás, a partir do momento que aconteceu essa pandemia, a situação que nós estamos vivenciando hoje em dia. Então, nesses cruzeiros, principalmente naquelas coisas do all-inclusive, absolutamente uma abundância muito grande de alimentos e, ao mesmo tempo, um grande desperdício. Então, é um estudo interessante no aspecto até sociocultural em relação a essas ações que as pessoas desenvolviam naquele momento, que não necessariamente são as mesmas ações que elas têm no seu dia a dia. A indústria, obviamente, nós conhecemos também, o que é um grande desencadeador de perdas de produtos, de desperdícios de alimento, e a agricultura, onde a gente vê uma realidade que 1/3 da produção agrícola é desperdiçada no mundo inteiro. Então, aí nós estamos falando de uma toneladas e toneladas de alimentos. Isso faz com que a gente comece a pensar sobre esse viés associado a uma outra grande realidade no nosso mundo, que é a fome. Então, é realmente uma controvérsia enorme imaginar que existem ainda milhares de pessoas que não têm acesso à alimentação ou têm uma carência de alimentação e, ao mesmo tempo, nós ainda termos a realidade do grande desperdício de alimentos que ocorrem. Então, isso é um desafio para a ciência, no sentido de erradicar a fome e, em paralelo a isso, também controlar a parte
no desperdício, porque além da perspectiva da fome, envolve todo o aspecto de sustentabilidade. Então, nesse viés, você já começa a observar que o olhar para essa matriz, olhar para essa situação e ver o que você tem ali, um grande fluxo de nutrientes que você permita fazer com que haja uma economia circulante associada a esse processo, você já começa a olhar essa realidade como uma forma mais de uma oportunidade do que um próprio desafio. É óbvio que, independente de uma coisa ou outra, nós temos duas realidades que nós temos que trabalhar com focos diferentes, indiretamente, mas ao mesmo tempo completamente associadas. Então, são focos realmente que, no meu entendimento, cientista de alimentos tem que estar bem ligado, porque são duas realidades que nós temos que modificar, tanto a fome quanto o desperdício. Enfim, com essa perspectiva de desafios e oportunidades, nós, lá do nosso laboratório, meu grupo de pesquisa, algum tempo atrás, nós criamos para nós um desafio. Nós nos propusemos a produzir uma bebida esportiva, uma bebida esportiva natural à base de frutas e hortaliças. Então, com isso, nós utilizamos três tipos de frutas e outros tipos de hortaliças para a produção dessa bebida isotônica. Conseguimos produzir uma bebida que nos trouxe uma resposta bem interessante, porque nós estávamos atrás de uma bebida isotônica e pensando nessa bebida natural para associar não só o aspecto da hidratação do atleta ou praticante de atividade física, mas também, ao mesmo tempo, fornecer os compostos bioativos que poderiam impactar positivamente no desempenho desses indivíduos, e nós realmente conseguimos ter uma resposta extremamente promissora com essa bebida que nós produzimos. Tá? Se alguém tiver interesse em conhecer, nós temos esse trabalho aí publicado. No final da nossa apresentação estarão todas as referências lá detalhadas. Muito bem, só que junto com essa produção da bebida isotônica, palmas para nós, conseguimos resolver o problema que nós nos propusemos, nós criamos um outro problema. Então, nós solucionamos um desafio, nós criamos um outro problema. Por quê? Porque nós trabalhamos com a ideia de utilizar os alimentos de forma integral, utilizamos a centrífuga para isso, fizemos o nosso produto maravilhosamente bem, só que nós produzimos uma grande quantidade de resíduo. E aí surgiu um problema, porque dentro da nossa perspectiva, numa ideia sempre de, meu Deus, não podemos produzir alguma coisa, criar algo pensando que nós vamos desperdiçar, e aí sim vem todo o pensamento do profissional de saúde, um absurdo a gente pensar em desperdiçar numa situação de fome que ainda existe no mundo, e ao mesmo tempo também vem na nossa mente como indivíduo a ideia da sustentabilidade. Não tem nenhuma possibilidade da gente produzir algo que vá realmente ser um problema, um problema ambiental, um problema cultural, um problema social, etc. e tal. Então, nós tivemos um novo desafio, e com esse produto, com esse resíduo que nós produzimos, imediatamente nós buscamos uma ferramenta que nos era disponibilizada, porque nós estamos falando dessas brincadeiras aí de uns 8, 9, 10 anos atrás, quando nós começamos a trabalhar com isso, onde a realidade que nós tínhamos dentro do nosso laboratório e ao nosso redor na escola de nutrição era uma realidade de pouquíssima disponibilidade tecnológica. Então, efetivamente, o que nós buscamos foi, vamos agir, né? Vamos agir de tal maneira que a gente garanta uma estabilidade físico-química e microbiológica dessa matriz, para que a gente possa estudar um pouco o potencial dessa matriz. E foi isso que nós fizemos.
nós pegamos esse resíduo e transformamos esse resíduo numa farinha de frutas e hortaliças. Essa transformação basicamente foi um processo de dessecação e pulverização, mas esse processo de secagem foi um processo controlado de tal maneira que a gente trabalhou controlando tempo e temperatura para que a gente garantisse nesse processo a estabilidade microbiológica. Então, nós tivemos todo um trabalho de acompanhar a estabilidade físico-química e microbiológica, a físico-química mais tranquila nessas condições, mas a microbiológica foi um pequeno problema, mas nós acompanhamos tudo isso, então nós temos tudo isso bastante padronizado e seguro, que nos mostra que essa farinha, no processamento que nós desenvolvemos, ela mantém uma estabilidade físico-química e microbiológica durante um ano, tranquilamente. Muito bem. E aí, beleza, no momento que a gente tem uma matriz, que a gente conseguiu ter estabilidade, a matriz foi produzida, estabelecemos tudo perfeitamente. Muito bem, o que a gente faz com essa matriz? Quem é essa matriz? Para que ela serve? Então, na minha cabeça, quando a gente pega alguma coisa, em qualquer momento que a gente conhece, né, pega algo e a gente olha para algo, duas perguntas surgem. O que é aquilo e para que serve? Então, foi exatamente com essa finalidade que nós fomos conhecer um pouco a nossa amostra. E é como eu falo para todos os meus alunos, quando você começa a pensar em trabalhar, que você vai fazer análise de um alimento, que seja um simples controle de qualidade físico-químico, ou mais resíduo, ou mais, assim, pequena ação, que seja uma avaliação de uma rotulagem nutricional, a primeira pergunta, essas duas perguntas você deve fazer para que você possa fazer uma análise daquele produto de forma bem ampla e segura. Então, nesse sentido, nós fomos caracterizar a nossa matéria-prima. Caracterizar a nossa matéria-prima para a gente responder o que ela é, obviamente nós estamos falando da sua composição. Então, nessa perspectiva de um olhar da composição, nós vimos que a nossa farinha era uma matriz que apresentava um alto teor de fibra e uma fração de proteína também que nos chamou a atenção em relação às proporções, principalmente principalmente imaginando o que é essa matriz, que é uma matriz produzida de cascas, aparas, sementes e etc. Muito bem. Junto com isso, nós também fizemos uma caracterização de compostos bioativos, fizemos o perfil de carotenoides e também a identificação dos compostos fenólicos. E aqui nós utilizamos um método de extração desses compostos fenólicos, que é a extração líquida pressurizada, que ela é uma técnica super interessante, que nós vamos comentar um pouquinho mais lá na frente, a importância dessa modificação física que acontece na matriz por essa técnica, envolvendo pressão e temperatura, pressão, temperatura e calor, para que justamente essa mudança que ocorre na estrutura da matriz, ela vai impactar na interação dos compostos que você está interessado em extrair dentro da própria matriz. Então, nessa metodologia, que ela é maravilhosa para que a gente conheça a nossa matriz, nós identificamos 88 compostos fenólicos. Muito bem, por que eu estou esmiuçando essa informação? Porque para conhecer a sua amostra é uma técnica fantástica, só que é uma técnica ainda cara, então para que você produza extratos desses compostos, você optar por esse processo de extração, ele se torna bastante oneroso. Então, nesse sentido, nós fizemos um estudo onde nós tentamos otimizar um processo de extração clássica desses compostos, de tal maneira que a gente pudesse aproveitar o potencial dessa matriz para produzir extratos desses compostos fenólicos
E para isso nós fizemos uma variação de teor alcoólico em soluções extratoras e também trabalhamos com duas temperaturas, com uma preocupação de não aplicar uma temperatura que pudesse degradar os produtos que nós estávamos interessados em extrair, mas pensando que a temperatura poderia agir de forma positiva para aumentar a eficiência no processo de extração. Fizemos isso, estabelecemos uma temperatura e uma concentração de solução etanólica perfeita de 50-50, se não falha a minha memória, e dessa forma nós conseguimos produzir um extrato e identificar nesse extrato 43 compostos fenólicos. Tudo bem, uma proporção menor do que a da técnica anterior, mas um processo muitíssimo mais em conta e ainda assim um extrato com alto potencial funcional, considerando a grande variedade de compostos fenólicos presentes nele. Muito bem. Se a gente observou que nós temos uma matriz com essas características, com compostos fenólicos e junto a esses compostos o alto teor de fibra, obviamente nós vimos que nós tínhamos um produto com alto potencial prebiótico. Então, inicialmente, nós fizemos um estudo com voluntárias, 10 voluntários do sexo feminino, que consumiram a nossa farinha por um período e nós acompanhamos isso a partir do funcionamento intestinal dessas voluntárias e vimos um resultado bastante promissor. Com o passar do tempo e as possibilidades e o crescimento do nosso programa, do laboratório, parcerias e oportunidades dos nossos alunos poderem também realizar atividades fora e tudo mais, nós tivemos recentemente, sendo fechada aí a tese de uma de nossas alunas, justamente utilizando essa nossa farinha, verificando a ação prebiótica e, ao mesmo tempo, moduladora da microbiota. Então, vocês veem aqui com um resultado positivo no controle, na modulação da microbiota e, ao mesmo tempo, também um resultado extremamente promissor por ela impedir o crescimento de células cancerígenas quando houve um teste preliminar, um estudo preliminar dos extratos dessa farinha para verificar essa ação do controle de evitar a proliferação de células cancerígenas. Então, são estudos que nos dão um caminho para que a gente possa realmente dar alguma continuidade na aplicação funcional dessas farinhas. Muito bem. Com a visão, nós, pela nossa formação, nutricionista, farmacêutico, eu sou nutricionista, eu sou farmacêutica, mestrado, doutorado em Química Analítica, mas com uma formação muito mais associada à área de saúde, a gente sempre acabava pensando no alimento, na sua composição, com esse aspecto mais associado à saúde, o alimento na perspectiva da saúde. Então, nós tivemos uma boa oportunidade, isso é muito legal quando a gente começa a ter a oportunidade de ter vários profissionais da mesma área trabalhando no mesmo setor. Então, lá no nosso Departamento de Ciência dos Alimentos, nós começamos a receber outros profissionais com outras formações e isso ajuda a gente a crescer, né, e ampliar a nossa forma de ver e conhecer o nosso produto. Então, nesse sentido, com esse olhar mais tecnológico, nós começamos a observar esse produto não mais com a perspectiva da sua composição, com uma visão dos nutrientes para uma resposta de saúde, e sim olhar esses produtos com uma perspectiva das propriedades que esses compostos têm e propriedades que poderiam ser
aplicadas numa perspectiva tecnológica. Então, com esta visão, nós temos uma matriz que tem um alto teor de biopolímeros, e polímeros são caracterizados, né, como assim, uma rede onde você tem várias unidades iguais e que vão se encaixando, e aí você tem aqueles polímeros. E quando a gente associa polímero, a gente lembra que os nossos plásticos, eles são polímeros. Então, só para vocês verem o que a perspectiva desse olhar no aspecto do que é um biopolímero. E esse biopolímero, nós estamos falando aí de mais de 80% da nossa matriz caracterizada como biopolímeros, representados pelas fibras e outros carboidratos e também as proteínas. Muito bem, esses biopolímeros, eles acabam tendo propriedades super interessantes no aspecto de adesividade, elasticidade, estou querendo me lembrar um termo, viscosidade, mas que vai estar envolvido nessa adesividade, coesividade, etc. e tal. E aí nós começamos a pensar em usar essa matriz, essa fração essa farinha de frutas e hortaliças, como uma matriz para produzir, para extrair desses biopolímeros, para eles serem aplicados em frutas, em vegetais, para servir como uma barreira protetora do processo, para controlar o processo respiratório e com isso aumentar a vida útil desses produtos. Então nós começamos a fazer isso produzindo revestimentos a partir de soluções fumogênicas, que foram onde no primeiro trabalho que eu estou apresentando aqui para vocês, foram cenouras que foram imersas nessas soluções, e essas soluções fumogênicas com a farinha de frutas e hortaliças, e essas cenouras, esse revestimento, ele permitiu proteger essas cenouras do processo de esbranquiçamento. Esse esbranquiçamento, ele ocorre naturalmente nas cenouras, que ela vai ficando aquela branquinha, vai perdendo um pouco a sua cor, não fica branca, vai ficar aquela coisa meio esbranquiçada, e isso é um fator de qualidade associado à cenoura. Então, em testes preliminares, nós observamos que esse revestimento produzido com essa farinha tinha uma resposta positiva por diminuir, atuar como uma barreira e aí diminuir esse índice de esbranquiçamento. Ao mesmo tempo, nós também tivemos oportunidade de aplicar, de produzir filmes, e aí sim fazer uma produção de um filme e revestir a cerola com esses filmes. Então, vocês observam aqui que nós temos as nossas amostras no tempo zero, depois essas amostras tendo sido envolvidas com o filme e durante 30 dias revestida com esse filme, como é que elas ficaram, as amostras com a aplicação dos nossos filmes, e o controle revestido no tempo zero e depois de 30 dias como é que ele ficou. Então nós vimos aí também um aspecto extremamente positivo, e essa matriz, quando nós começamos a observar que era uma matriz que tinha possibilidade de produzir, de ter essa aplicação tecnológica, nós começamos a explorar um pouco mais essa matriz e tentar extrair uma maior quantidade desses polímeros para obter filmes cada vez mais estáveis. Não é não é o termo mais correto, mas assim, um filme que tivesse características físicas mais eficientes do que a gente estava produzindo. Então, dessa maneira, a ideia era aumentar a capacidade de arrastar esses biopolímeros para a solução. E aí nós fizemos algumas modificações de pH nesse processo de extração para verificar se a gente tinha a obtenção de um filme com melhor qualidade. Também pensando em explorar a matriz, e aí já com
os colaboradores do laboratório, foi feito um estudo onde também foi associado, assim, mudando a matriz nas suas características físicas, aumentando, diminuindo o tamanho dos grãos, pulverizando a matriz de tal maneira que observasse se isso impactava nos filmes que estavam sendo produzidos. E ainda nós também fizemos uma alteração dessa matriz a partir de processamento enzimático, imaginando justamente que com o tratamento enzimático a gente poderia promover uma hidrólise parcial desses biopolímeros que fossem favorecer o processo de arraste. Só que não, até o momento que nós conseguimos trabalhar com os alunos que tiveram interesse em trabalhar com essa matriz, nós só conseguimos acompanhar as alterações que estavam acontecendo na composição dessa matriz e não conseguimos ainda utilizar essas matrizes alteradas para a produção dos filmes. Isso ainda não tivemos braços para fazer a continuidade desses estudos. Enfim, com essa enzima que nós aplicamos, a viscozyme, nós vimos uma alteração significativa na fração das fibras insolúveis, uma redução drástica da fibra solúvel, que nós tínhamos inicialmente em torno de 10% de fibra solúvel e de 40% de fibra solúvel, e com o tratamento enzimático a gente já conseguiu, com essas amostras sendo tratadas enzimaticamente, a gente conseguiu aumentar o teor de fibra insolúvel na nossa amostra. Na verdade, conseguimos identificar essas estruturas e junto a isso, né, o que a gente conseguiu? Porque a gente estava numa proporção de 40-50 e no processo que a gente fez isso daí foi mais sensível os próprios métodos de determinação. Vocês sabem que tem uns parâmetros para isso, não é muito fácil. E junto com isso a gente também foi acompanhando a atividade antioxidante, se havia uma melhora, considerando a ideia que as fibras elas têm a capacidade de reter esses compostos fenólicos, e quando a gente faz essa avaliação da atividade antioxidante, obviamente a gente avalia em cima do que a gente consegue extrair. Então a gente está imaginando que a gente está extraindo os compostos fenólicos, os compostos bioativos, e faz todos aqueles processos da atividade antioxidante, imaginando que a gente extraiu, entre aspas, tudo, porque a gente sabe que não extraiu tudo. E aí a gente também observou uma modificação desse grau de interação desses compostos bioativos com essa matriz, a partir do momento em que a gente teve a modificação significativa na capacidade antioxidante dessas matrizes. Muito bem. Ainda explorando a matriz, entramos também com uma ideia de conhecer um pouco a estrutura dos micronutrientes dessa matriz. E uma forma dos micronutrientes associados aos grupos dos minerais, porque a gente já estava falando de alguns micronutrientes. De uma forma geral, a ideia desses micronutrientes, aplicar uma técnica in vitro para associar o aspecto, entender a forma como esses micronutrientes estão na amostra, a forma química como esses micronutrientes estão na amostra, esses minerais estão na amostra, é uma maneira da gente também enxergar como pode estar, como vai acontecer, como que o organismo vai ter a capacidade de utilizar aquele composto ou não, ou seja, absorver aquele mineral ou não, na forma química em que ele se encontra naquela matriz. Isso é uma coisa assim, bem legal da gente conversar, realmente é um estudo que eu desenvolvi um bom tempo, com diversas matrizes alimentícias, mas é um estudo que assim, ainda tem muita coisa para a gente conversar e responder a respeito
dessa dessa possibilidade de análise da biodisponibilidade desses minerais nos alimentos, utilizando a especiação química. A especiação química, ela parte da ideia, do pressuposto onde você vai identificar exatamente a forma química daquela substância numa matriz. Isso não é absolutamente fácil, porque o que nós estamos dizendo é que nós vamos tirar, a gente quer fazer a identificação do teor de manganês, que é o exemplo, de magnésio, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, a gente está dizendo que a gente vai tirar o magnésio da amostra e vai tirar do jeito que ela está dentro da amostra, a gente vai enxergar ela no extrato que a gente obteve, na forma que a gente conseguiu identificar. Então, isso não é absolutamente fácil, porque em todo o processo que você vai fazendo a mudança, a extração, você vai justamente buscando diminuir um grau de interação dessa substância para que ela possa ser extraída. E aí, se você quer conhecer exatamente a forma química como ela está, no momento em que você faz essas modificações, tudo isso aí já muda. Mas, enfim, nesse processo de especiação química, para que vocês conheçam, a gente pode aplicar diversos mecanismos. Nós utilizamos o processo que nós chamamos de extração sequencial, onde você trabalha com extratores com propriedades químicas distintas numa sequência. Por exemplo, para vocês observarem aqui, com esse extrator de cloreto de cálcio, nós estaremos extraindo as substâncias que têm uma propriedade iônica, que vão se solubilizar nesse meio. Depois, esse mesmo resíduo que a gente deixou em contato com esse cloreto de cálcio, a gente filtra, aquele resíduo fica, no mesmo resíduo a gente coloca um outro extrato, onde aqui a gente faz já uma pequena mudança de pH. No que você faz uma mudança de pH, você já está trabalhando com uma perspectiva de outro tipo de ligação da sua amostra, e o fato de você estar fazendo uma mudança de pH, você já está mudando a estrutura e a organização dessas amostras. Então, se vocês lembrarem um pouco da bioquímica básica, que é bem legal, a gente está sempre pensando nisso quando está fazendo algumas análises, aí vocês têm que pensar nos macronutrientes, o que altera na estrutura desses macronutrientes com uma mudança de pH e como isso vai impactar nas interações entre estas estruturas e outras moléculas, porque a própria estrutura do macronutriente ela vai ter uma alteração intramolecular para poder depois impactando nas interações intermoleculares, né? Então são coisas para a gente pensar. E aí, aqui a gente está falando de um pH 5, quando a gente já vai trabalhar com ácido acético, a gente já tem aqui também uma outra modificação de pH, e aqui a gente já está trabalhando de tal maneira que a gente vai estar praticamente quebrando as estruturas moleculares, um pH mais baixo, quebrando, desnaturando e realmente rompendo as estruturas, facilitando o processo de extração. Então, dessa maneira, você caracteriza que cada um desses extratos vai refletir a existência desse mineral numa forma química distinta. Então, o que é muito legal é que quando você está dizendo aqui que você extraiu com 4 extratos diferentes e ainda tem uma fração que você não conseguiu extrair, que é o que a gente está visualizando aqui, isso aqui é o que ficou no resíduo e as frações extraídas durante tempo de armazenamento de lotes distintos, o que você começa a observar é que você tem, no mínimo, 5 formas distintas desse mineral estar naquela matriz. Então, quando a gente diz assim, absorve tantos por cento, que é o que está lá na literatura, nos livros, absorve tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, isso, de certa forma, é uma ideia imaginando que aquilo ali vai estar numa forma química X e que o organismo, pelo seu mecanismo de absorção de
de alguns desses minerais, ele vai ter uma facilidade maior de absorver ou não, porque a gente sabe que também esses minerais são absorvidos por um processo passivo e ativo, e aí magnésio, aliás, na verdade é manganês que está aqui, escrito magnésio está errado, vocês me desculpem, mas é magnésio, cálcio, fósforo, a gente já sabe que já é um processo mais por uma difusão passiva, mas quando entra ferro, cobre, zinco, o próprio manganês, aí a gente já tem uma difusão ativa e aí envolve ligantes, então tem algumas especificidades que são interessantes de se estudar, bem interessante, e é legal ter uma perspectiva dessa, que como a química, ela, assim, todo é um equilíbrio perfeito. Então, tudo está em equilíbrio. Se eu tenho qualquer tipo de desequilíbrio, isso pode levar a uma alteração. Então, qualquer um que faça uma competição por um mesmo sítio de ligação, se está em excesso, é porque alguém vai ficar em falta. Enfim, só para vocês pensarem, mas vamos em frente. Muito bem. Ainda na ideia de explorar a matriz, vocês lembram que eu mostrei para vocês aqueles 88 compostos, né, tendo sido identificados. E aqui vocês estão justamente observando todas as diferentes condições que foram aplicadas naquele processo de extração líquida pressurizada e como essas diferentes condições impactam nas proporções de compostos que foram extraídos, justamente porque elas vão atuar de formas distintas na estrutura da matriz. E aí você vai vendo como isso vai impactando. Então, nós temos, por exemplo, aqui, da hesperidina, nós temos, de acordo com a condição que a gente promove a extração, a gente tem uma extração que varia de 50% a quase 80%, a quase 90% de produtos extraídos sendo só dessa substância. Então, isso é super interessante de pensar e a gente conhecer um pouco mais a fundo a nossa matriz. Muito bem. E aí, conhecemos um pouco mais da nossa matriz de frutas e hortaliças. Então, quais são os caminhos? Nós sabemos que ela já tem algumas características funcionais, algumas características tecnológicas, conhecemos um pouco mais da composição dela. O que a gente pode fazer com esses resíduos, além do que a gente já comentou? Quais são outras aplicações que a gente pode sugerir para esses resíduos? Nessa ideia de novos caminhos, nós também tivemos aqui um trabalho e que também está terminando por agora, uma defesa que deve estar acontecendo daqui a um mês e pouco, uma defesa de doutorado, onde se estudou um fruto, né, as pimentas, que apesar da gente conhecer e todo mundo usar bastante, elas não tinham registro científico sobre a composição dos seus compostos bioativos e nós fizemos esse registro associados aos compostos fenólicos da Capsicum bacato e da Capsicum pubensis. E aí, com essas identificações, nós começamos a imaginar a possibilidade, a potencialidade da gente conhecer um pouco mais dessa pimenta, junto com a nossa farinha de frutas e hortaliças, pensando em produzir um ingrediente funcional, porque a gente já sabia que a nossa matriz ela tem um perfil de compostos fenólicos bastante interessante dos bioativos antioxidantes. Então, nesse estudo, no desenvolvimento da tese da Natânia, ela fez caracterizações físico-químicas, estruturais dessas matrizes, aonde as pimentas elas também foram desidratadas e pulverizadas, e aí nós chamamos isso de farinha de pimenta, e identificamos, conhecemos essa matriz no seu aspecto físico, envolvendo isotermas e algumas outras características, e com isso nós começamos a pensar em obter uma mistura dessas matrizes
para que a partir dessas misturas a gente pudesse obter extratos para microencapsular os bioativos provenientes desses extratos para produzir também, como nós estamos falando, como ingrediente funcional. Então, isso foi feito, foi todo identificado, extremamente promissor. Junto a isso, além de nós termos todas as características já apresentadas no aspecto tanto funcional quanto tecnológico, nós acrescentamos ainda um potencial sensorial associando as características sensoriais tanto da farinha de frutas e hortaliças quanto da pimenta, e com essa ideia existia uma proposta que foi suspensa em função da Covid, porque era um trabalho que ia começar a ser feito em março e não conseguimos fazer. Nós fizemos uma prévia dele, que foi o quê? Justamente utilizar essa mistura da farinha de frutas e hortaliças com a pimenta como um substituto para o preparo de empanados, ao invés de usar o padrão de farinhas de roscas. Nós fizemos alguns testes, pré-testes, para estabelecer concentrações ideais da pimenta, da farinha de pimenta, justamente pela sua pungência, e também observar o comportamento da composição desses produtos, se a gente precisaria usar algum outro tipo de aglutinante associado a esse mix para o preparo de nuggets, e trabalhamos com nuggets nos testes, nos pré-testes, nuggets de carne e também de peixe. Tivemos algo bem interessante, mas que também está aqui aberto, uma porta aí para quem quiser dar continuidade a esse trabalho. Estamos aqui de portas abertas para dar continuidade a esse trabalho, porque esse aqui não conseguimos fechar o nosso nugget, mas qualquer hora dessa a gente fecha. Muito bem, nessa visão de conhecer um pouco a nossa amostra e observar, né? Porque quando a gente começa a ter, né? A gente tem o conhecimento da nossa amostra um pouco mais, e aí de repente a gente está lendo uma literatura, como foi o caso, a gente conversando, lendo e tudo mais, e passa a observar e a olhar que todo um processo de crescimento vegetal envolve, obviamente, um solo com nutrientes, e todos esses compostos bioativos, com esses compostos fenólicos, esses compostos bioativos que são antioxidantes, eles têm uma influência extremamente relevante nesse processo de cultivo de vegetais, e dessa forma nós começamos a pensar até que ponto nós poderíamos utilizar essa nossa farinha no cultivo de um vegetal que nós tomamos como base uma alface, e pensar até que ponto isso poderia influenciar nas características, assim, no tempo de produção desse produto e no tempo de cultivo, melhor dizendo, desse vegetal, e ao mesmo tempo, até que ponto isso poderia influenciar também no perfil de compostos fenólicos nas folhas de alface. Então, a gente utilizaria essa farinha no solo de tal maneira que ele atuaria como um biofertilizante, e com isso, além disso, ele promoveria uma melhora do perfil nutricional das folhas de alface. Aí fizemos esse estudo foi desenvolvido, e como vocês possam, aí foi uma dissertação de mestrado de uma aluna da Tamara, também isso foi recente, terminou no ano passado, e como vocês podem observar aqui, o que a gente teve, é óbvio que todos nós já sabemos que a produção desses compostos bioativos antioxidantes, eles são produzidos como um processo até de estresse da própria planta. Então, no início do processo de cultivo, ele é mais alto e vai reduzindo. Então, nós temos aqui, no tempo que a gente faz o transplantio, né, que aí sai daquelas
Ai, gente, esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Mas, enfim, você faz um plantio inicial em espaços menores, depois você faz o transplantio justamente para a região, quando você está fazendo isso no laboratório, né? E mesmo quando você está fazendo isso direto numa horta, você primeiro planta no espaço pequeno, quando ele já tiver com a semente mais estabelecida, você vai fazendo esse transplantio. E aqui, no período de colheita, e essa são dados da literatura. E aí a gente observou uma alta capacidade, né, uma alta atividade, melhor dizendo, não capacidade, uma alta atividade antioxidante, medidos por essas medidas padrões, nessas folhas de alface. Esse estudo também passou por um processo de estudo das transformações do solo, envolvendo a avaliação da alteração da microbiota do solo, para ver até que ponto essa biomassa impactava no crescimento. Então, isso daí está sendo finalizado em parceria com o Dr. Diogo, lá da UFRJ. Então, em breve, nós estamos com todo o trabalho já feito, só está faltando os dados do Diogo para a gente poder trazer uma resposta mais significativa, mas algo que foi muito legal durante o desenvolvimento dessa atividade foi de observar que nós trabalhamos não só com a farinha de frutas e hortaliças, mas também trabalhamos com outro resíduo, que foi casca de cebola, porque a casca de cebola é extremamente produzida, é um resíduo com assim, uma quantidade de resíduo enorme, e a partir de um estudo que nós observamos do uso da casca de cebola com uma ação funcional no controle de patologias, nós começamos a pensar até que ponto a gente poderia associar também, pelo alto conteúdo de compostos fenólicos, associar uma resposta positiva no cultivo também da alface. E aí nós fizemos o uso da casca de cebola também. E o que nós também acompanhamos, que foi legal, porque, como vocês sabem, nós já mencionamos que tanto a farinha de frutas e hortaliças, e agora eu estou confirmando também para vocês, a farinha de cebola, que é a cebola desidratada, pulverizada, e não é a mesma coisa, porque nós temos na pulverização e no processo de secagem, nós temos uma reorganização também estrutural e das moléculas. E aí o que acontece? Dos próprios biopolímeros, a gente começou a pensar que ali a gente tinha um alto conteúdo de biopolímeros e, lembrem, de uma esponja. Então, a possibilidade de reter água e essa retenção de água manter a hidratação do solo de tal maneira que a gente pudesse reduzir o conteúdo de água no processo de irrigação, pensando também num problema que nós temos, que é um desafio de você utilizar a menor quantidade de recursos hídricos para que a gente possa manter esses recursos equilibrados. Então, isso foi feito, um potencial extremamente grande de ambas as matrizes nesse sentido, só que no caso da farinha de cebola, pelo alto conteúdo de alicina, nós vimos aí um impacto negativo, mas com estudo, a gente acabou trabalhando numa proporção bem alta da farinha de cebola, então estudos posteriores a gente tem que trabalhar com porções menores, mas isso foi uma dissertação de mestrado, e aí também está aberto aí para um doutorado dar continuidade, porque todos os trabalhos sempre tem alguma coisa para fazer depois. Aí é aberto para quem se interessar, estamos aqui prontos para trabalhar. Muito bem. O que foi legal, essa oportunidade assim, desse desenvolvimento, e aí eu também vejo como uma oportunidade, foi a gente observar uma realidade, algumas potencialidades trabalhando com essa parte de resíduos, com dois grupos de responsáveis por produções agrícolas no nosso país, tanto de grupos de assentados, e aí esse trabalho foi
Essa foi uma das cartilhas que nós desenvolvemos no projeto de extensão, que o laboratório participou, um projeto institucional Rapatra, que envolvia assentamentos de diversas regiões do nosso país, foi o Unirio junto ao INCRA, foi um trabalho realmente muito bonito. E também com outro projeto institucional que nós tivemos a oportunidade de participar, nós desenvolvemos, já aí trabalhando com a agricultura familiar, outro tipo de material que permitiu que a gente levasse de imediato algumas discussões do que nós estávamos produzindo ali no laboratório como pesquisa para conversar com essa população e conhecer também o que eles desenvolviam e utilizavam dos seus resíduos e abrir algumas possibilidades de uso dos resíduos industriais, não industrial, desculpa, do resíduo de cultivos desses indivíduos. Então, foi uma experiência super interessante e que, se Deus quiser, em breve nós retornamos aí com alguma delas. Vamos ver. Muito bem. Aí, nós estávamos comentando aqui, eu falei com vocês algumas vezes, com essa ideia, assim, da visão que nós temos que ter no processo de extração, na forma que a substância está e tudo mais. Então, eu faço questão de chamar a atenção aqui para todos nós, porque isso é um desafio que também a gente continua trazendo para a gente, essa capacidade de extrair as substâncias que nós estamos querendo extrair. E isso vai de um simples preparo de uma amostra para uma análise até efetivamente um processo que eu vou estar aplicando para produzir um produto, por exemplo, um extrato de fenólicos. Então, eu tenho que ter uma visão que nesse processo de extração não é simplesmente misturar A com B e aí espera que vai sair. Efetivamente, as coisas não funcionam assim, porque você tem que ter realmente a entrada do solvente naquele ambiente, naquelas células, naquelas estruturas, ultrapassando todas as barreiras que envolvem aquele produto, para que ela consiga abraçar o composto que você está querendo extrair, para depois sair daquela estrutura e vir para o meio extrator. Então, além de ter toda essa afinidade da substância que você quer extrair com solvente, você tem que ter um outro olhar que vários processos acontecem ao redor disso, porque não é só a sua substância que tem essa afinidade, diversas outras substâncias ao redor também têm, então você tem aí interferentes nesse processo, e ao mesmo tempo as modificações que você pode estar fazendo em toda a sua estrutura que também vão levar uma alteração nas características daquela substância. Então, um processo de extração parece simples, mas não é tão simples assim. Então, é sempre legal ter isso em mente. E nesse sentido, o que é impressionante, que como as coisas assim acontecem às vezes com um estalo. A gente sempre fez todos os nossos estudos até aqui da atividade antioxidante, vocês viram lá o estudo que a gente estabeleceu com os dos extratores hidroalcoólicos, mas sempre numa extração. Você vai lá, deixa tanto tempo de contato, mesmo que seja 2 horas, 3 horas, 24 horas, testando o tempo, etc. tal, mas uma extração. E aí, numa conversa com um colega lá do outro lado do mundo, literalmente lá na China, de repente a pessoa falou assim, não, a gente vai e faz o extrato contínuo. E eu, que já tinha trabalhado com a extração sequencial, nunca tinha parado para pensar. Ou seja, realmente um vacilo, e isso faz uma grande diferença, porque não é um padrão até para avaliar a atividade antioxidante das amostras, porque a gente acaba subestimando o conteúdo dos compostos e também as ações funcionais daquele produto. Então, isso
também é resultado de uma dissertação, a dissertação do Pedro, que foi defendida agora no início desse ano, aonde o que a gente fez? A gente fez um ciclo de extração. A gente foi promovendo a extração continuamente, a mesma amostra aí, depois extrai de novo, depois extrai de novo, depois extrai de novo, com o mesmo processo, mas mantendo a mesma amostra, para fazer uma extração exaustiva. E aí nós vimos que nós tínhamos para alguns padrões de extratos, a gente observava que tinha que seguir um ciclo maior ou uma quantidade de vezes de extração maior ou menor, até que a gente tivesse um equilíbrio, né? Quando você tem aqui, você não está fazendo uma modificação na quantidade extraída. E aqui nós temos o somatório. Aqui eu extraio tanto, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho, assim vai. Como vocês veem aqui embaixo, que esse foi a primeira extração, depois a segunda, a terceira, a quarta, e aqui já são os somatórios. E além disso, a gente testou, no caso, o Pedro testou dois processos de extração, primeiro uma extração hidroalcoólica padrão, e que já foi uma resposta muito diferente, e obviamente aumentando todas as nossas medidas, porque obviamente nós conseguimos extrair muito mais, sem até fazer uma modificação da matriz, simplesmente numa perspectiva do equilíbrio, porque o que acontece no processo de extração, que no momento que você deixa aquilo em contato, você tem um equilíbrio em que para de sair, porque já chegou no equilíbrio, isso é normal, extra e intra, e eu posso ter esse mesmo pensamento se eu estou aqui pensando numa característica até de um processo de absorção, né? Mesma ideia, passa de um lado para o outro, intra e extracelular. Enfim, e junto com isso foi feito também uma avaliação de uso de ultrassom, porque aí efetivamente você tem um processo de alteração física, uma força física que vai alterar a estrutura, e alterando a estrutura você vai aumentar a sua capacidade de extração. Então foi um trabalho bem interessante, é um trabalho que merece ainda alguns dados adicionais, e também está aí aberto uma porta para quem quiser vir aí brincar um pouco com o processo de extração e conhecer um pouquinho mais a química. Muito bem. E aí, o que a gente está pensando em fazer, né? O que eu estou fazendo agora? Eu mostrei vários dados para vocês, graças a Deus nós estamos tendo aí uma boa produção nos últimos 2, 3 anos, agora com os dados sendo apresentados para todo mundo, mas nós temos que seguir. Então, o que a gente está fazendo e o que a gente está aqui imaginando? Nós temos uma linha, assim, uma parceria bem estruturada aí, tanto com o professor Diogo, lá no UFRJ, uma porta bem aberta, quanto com o professor César, aqui do Instituto de Biomedicina, na verdade, o IBIO, Instituto de Biologia, que é de biologia, não é isso? Muito bem. E com uma perspectiva não só da visão do solo para dar uma continuidade nos estudos a partir de tudo que a gente já tem de resposta até agora, mas tem algumas coisas mais que nós queremos responder e mostrar com essa ideia de controlar o consumo de água no solo, para que a gente possa reduzir o conteúdo de água no processo de irrigação, ao mesmo tempo o impacto da nossa amostra no solo para até uma recuperação de solo degradado, o uso da nossa farinha como bioinseticida em função da sua alta capacidade de ser de meio de cultura ideal para crescimento de micro-organismo. Então, tem um estudo já programado aí para iniciação científica, para testar a farinha como um potencial matriz como bioinseticida, só que aí também a Covid deu uma parada, e ao mesmo tempo nós estamos
tendo a oportunidade de estar participando aí de um projeto institucional, que o CNPq lançou um edital, junto também com o pessoal do IBIO e com o pessoal lá não é mesmo? Do Guandu, da estação Guandu, com a ideia de tratamento de água, utilizando essa farinha como um potencial para atuar na biodegradação de resíduos plásticos. Então, são ideias que, se tudo der certo, a gente ganha um edital, todo mundo, todo a Unirio, aí a gente vai ter bolsa de mestrado e doutorado para trabalhar nessas linhas aqui que nós estamos falando. Ainda, recentemente, eu estive na Inglaterra, era para eu ter ficado lá até junho, mas aí a Covid também me mandou de volta para casa antes, então eu só passei um mês lá com o Dr. Alan aqui, que trabalha com toda essa parte de digestibilidade, e nós íamos começar a desenvolver uma atividade justamente tentando responder à ação da farinha na digestibilidade de proteína vegetal, se teria um impacto positivo ou não. Essa é uma ideia que está, assim, é um bebê que está começando a crescer, e aí tem uma aluna de mestrado que está começando a trabalhar com isso, mas com a pandemia a gente vai ter que fazer algumas mudanças nos estudos, e eu também não imagino voltar, não em 2021, não pelo menos no primeiro semestre de 2021, à Inglaterra para realizar uma parte experimental, mas com certeza absoluta teremos oportunidade. E o que é muito legal é quando a gente olha tudo que a gente faz, a gente vai observando o que acontece na demanda do mundo, e aí até eu, outro dia, lendo um artigo que ele falava justamente de mecanismos de prevenção e tratamento da Covid, e ele se baseava no que está completamente estabelecido, que os compostos bioativos eles têm uma ação de inibir a atividade dessa angiotensina. E os compostos bioativos e essa angiotensina, como vocês veem aqui na gravura, ela está completamente associada ao processo da síndrome respiratória aguda. No que eles inativam isso, você não tem a capacidade da interação dela com o vírus. E aí a literatura já deixa claro que todos esses fenólicos aqui apresentados, eles são inibidores dessa angiotensina, dessa enzima. E aí a gente vê que a nossa matriz, lembrando da composição que nós vemos daquele composto ali, a nossa matriz apresenta 4 dessas que foram mencionadas. E, ao mesmo tempo, a hesperidina em grande quantidade. Então, vocês podem pensar assim comigo. Bom, então é uma matriz que tem um alto potencial para servir de fonte para a produção de um desses extratos, e a partir desse extrato produzir algum tipo de fármaco. Mas, ao mesmo tempo, eu posso imaginar que é uma matriz com essa ideia do conjunto, uma matriz extremamente interessante, justamente por ter o conjunto e ter as ações simbióticas desses compostos, até que ponto isso não ser algo extremamente favorável nesse mecanismo. É algo que nós nunca pensamos, e em imaginar a nossa matriz com uma perspectiva de estudar a ação no sistema imunológico. Indiretamente, nós temos um projeto que foi aprovado na FAPERJ, um edital que era doenças do envelhecimento, onde a gente viu a nossa matriz como algo extremamente promissor no tratamento de doenças do envelhecimento, não só pelos compostos bioativos, mas também
pela sua capacidade prebiótica na modulação da microbiota intestinal, que está completamente associado a essas doenças degenerativas. Então, só que, assim, fomos aprovados, assinamos o termo de outorga, mas a FAPESP está nos devendo uma fortuna aí para que a gente desenvolva o projeto. Enfim, vamos caminhando. Então, são perspectivas abertas, o que eu acho, assim, muito legal é de apresentar para vocês que, enquanto, assim, alguns anos atrás a gente estava pensando de um jeito, a gente começa a pensar de outro conforme vai observando e ter essa perspectiva é muito boa. A gente não tem braço para tudo isso, por isso que existe equipe multiprofissional, existe parceria, algo que eu venho aprendendo cada vez mais e os jovens como vocês vão estar com isso muito inserido no dia a dia de vocês, com certeza a ciência do amanhã será muito melhor do que a ciência do passado. Isso é algo que eu acredito realmente. E assim, eu concluo aqui, né, o nosso bate-papo fazendo uma reflexão, né, onde a gente pode fazer do desafio uma oportunidade, ou a gente pode encarar as oportunidades como desafios. É uma escolha nossa, é uma maneira que vocês têm que pensar, e efetivamente um ou outro envolve algo como está aqui apresentado nessa figura. Obviamente a criatividade é fundamental, porque as ideias surgem e surgem vinculadas, associadas a tudo, mas o conhecimento também é fundamental para que a gente, a partir dele, consiga associar e ter ideias criativas a partir do que a gente conhece da nossa matriz, do nosso problema, etc. E tal. Então, aproveitando aqui esse momento, que eu acredito que muita gente vai estar aqui vendo essa nossa apresentação, mesmo que aqui no YouTube vocês vão estar tendo a oportunidade de ver uma temática super interessante. Então, vejam e participem aí do nosso CIAM, que vai acontecer agora de 17 a 21 de agosto, no canal do YouTube do Programa de Pós-Graduação de Alimentos e Nutrição, onde nós vamos discutir os desafios e as reflexões associadas ao momento atual e à nossa área da ciência dos alimentos. Agradeço a atenção de vocês. Aqui vocês têm toda a bibliografia apresentada, onde vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre tudo aquilo que a gente conversou aqui. E você querendo fazer algum comentário, questionar alguma coisa, tirar alguma dúvida, complementar alguma coisa, mande uma mensagem para a gente, faça um contato, que nós estamos aqui sempre abertos, que a nossa finalidade é dividir com os senhores um pouco da experiência que a gente tem e também receber trocas positivas e aprender com todo mundo, ok? Então, até a próxima, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima.